Ilha Terceira, nos Açores, a vinicultura ganha uma nova perspectiva através do projeto inovador Vinhas da Terceira, que leva a tecnologia até às tradicionais corraletas. Acompanhamos o trabalho dos produtores e o contributo das empresas de tecnologia de ponta, numa iniciativa que abre novas possibilidades para o futuro dos vinhos açorianos, que nascem envoltos num território com características únicas. Estamos na região dos Biscoitos, Ilha Terceira, nos Açores. Aqui o que se planta única e exclusivamente é vinha e produz-se vinho, não é? Porque aqui não dá para fazer mais nada devido aos solos, devido às condições de pedra e etc. Só se consegue plantar aqui a vinha e também dá aqui algumas azeitonas, quem planta. Para se ter vinhas, tem duas componentes, ou é doido, ou então há um fator aqui de muito gosto pelo que fazemos. O que é que acontece? As vinhas aqui cada vez está a ser mais difícil. Primeiro, não existe mão de obra e, por exemplo, eu ocupo isto tudo mais um senhor que tem 67 anos. E o que é que acontece? A minha preocupação, os meus filhos também já andam nisto também, mas estão a estudar, não é? Só os apanho aqui na altura de verão e na altura das férias. Cada vez está mais difícil arranjar mão de obra para se trabalhar. Aqui nos Açores, estamos a falar na Ilha Terceira, concretamente aqui nos Biscoitos, é difícil trabalhar aqui, porquê? Porque isto é um trabalho que requer muita força de costas, muita persistência e dedicação, porque lá fora, enquanto no continente as vinhas são todas armadas e tu tens sempre uma postura diferente de trabalho, aqui andamos todo o dia em cima de pedra, com as articulações todas que acabam por se habituar, com o nosso corpo habitua-se ao trabalho que faz. Eu já estou habituado, mas chega aqui uma pessoa nova que vem trabalhar aqui, tem pessoas que eu pago para vir e vir de manhã, que chegam aqui e eles no outro dia estão todos arrebentados, porque, ou seja, andar em cima de pedra todo o dia não é o mesmo que andar num alcatife, é o que é. O que é que acontece? A componente das vinhas baixas é sempre por causa de quê? Do mar. E a gente temos que adereitá-las, ou então fazemos alguns aramados encostados às paredes para que estejam sempre protegidas. O clima nos Açores, concretamente na Ilha Terceira, aqui nos Biscoitos, é sempre um clima, não é um clima constante, ou seja, um clima muito úmido, em que nós temos que fazer muitos tratamentos para ver se isto chega ao fim. O que é que acontece? Essa grande ajuda que vem a este projeto é que a gente, em tempo real, conseguimos ter a percepção quando é que poderá aparecer o mídio ou não. Ou seja, o fator de trabalhar sempre na prevenção e não depois de o problema estar portanto, nas vinhas, e a gente aí temos que aplicar outro tipo de produtos. A cultura da vinha tem que ter esta configuração, fundamentalmente porque nós temos baixa temperatura, necessitamos do calor da lava, do calor das pedras, para aquecer as plantas, especialmente durante a noite, né, para ajudar ao desenvolvimento das plantas. Aliás, por isso é que a zona aqui se chama Biscoitos, né, porque as pedras têm alguma semelhança com o biscoito. E toda a cultura tradicional aqui era feita em corraletas, em covas ou caldeiras. O termo caldeiras perdeu-se muito, no entanto acho que é o que melhor exemplifica onde a planta está, dentro de uma caldeira, que é esse realmente o objetivo, numa corraleta que se pretende que proteja especialmente dos ventos do mar, mas sem ser uma proteção total, para deixar com orifícios que permitem a passagem do vento. Nós resolvemos que iríamos retirar tudo das nossas vinhas, tudo o que são castas estranhas aqui à região, nomeadamente Isabela, tudo que seja castas tintas, uma vez que nós achamos que, se temos pouco terreno, não conseguimos produzir um bom vinho tinto, não faz qualquer sentido ocupar o pouco espaço que temos com um produto de menor qualidade. Então, usamos, uma vez que somos o nicho do nicho, ou o nicho do nicho do nicho,
optámos por voltar às origens, verdelho e arinto dos Açores. Arinto dos Açores, para nós, é o terrantês da terceira, mas por uma questão comercial, uma vez que o nome Arinto dos Açores foi e muito bem divulgado, especialmente através do Pico, e nós só temos a agradecer o excelente trabalho que é feito no Pico, e numa ótica comercial, optámos pelo Arinto dos Açores. Nós começámos este projeto por uma razão simples. O meu sogro deu-nos uma vinha que tinha pertencido ao pai dele e onde a maioria era Isabela. Nós, durante algum tempo, fomos produzindo ali um pouco de Isabela, o qual nós não conseguimos beber, só comíamos umas uvas, etc. E depois entendemos que era a altura de produzir alguma coisa que nós conseguíssemos beber. A nossa ideia foi simples, foi fazer um vinho que pudesse chegar a qualquer lado e que as pessoas primeiro entendessem que era um vinho dos Açores, que era um vinho dos biscoitos, uma vez que os biscoitos, mesmo dentro dos Açores, têm características únicas e que nós conseguíssemos beber. Nesta região de paisagens únicas e de tradições enraizadas, a tecnologia e o conhecimento local unem-se para impulsionar o cultivo da vinha. O projeto Vinhas da Terceira une esforços do Smart Farm Collab, laboratório colaborativo para a inovação digital na agricultura, do Air Center e do município de Angra do Heroísmo. O projeto Vinhas da Terceira, como o nome indica, é um projeto voltado para as vinhas. É um projeto no qual o promotor é a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e tem como parceiros, além do Air Center, o Smart Farm Collab. Basicamente, o grande objetivo foi trazermos não só a parte da digitalização, neste caso para a vinha, para a agricultura, mas também trazer aqui uma resolução de um problema, por assim dizer, que é sobretudo uma previsão para determinadas doenças, neste caso o míldio e futuramente também para o ídio. Todos os produtores estão localizados nas Vinhas da Terceira, nós temos 4 produtores a serem monitorizados e um aspecto importante é que estes produtores estão a cotas diferentes de altura. Nós vamos desde os 100 metros até perto desta vinha que estamos basicamente a 35 metros. No fundo são 4 em que nós temos a tecnologia instalada em todos eles, um sistema SOFIS, e que no fundo eles podem usufruir em tempo real dos dados que estão, neste caso, a acontecerem nas suas propriedades. O Smart Farm Collab trabalha sobretudo na transição digital e aqui temos 2 papéis fundamentais. Um é trazer tecnologia de baixo custo e que no fundo esta tecnologia vai apoiar a monitorizar em tempo real aquilo que são as condições que se passam na vinha e por outro lado, e aí também, ou seja, a junção com o apoio técnico especializado. Isto porquê? Porque se nós queremos trabalhar nesta que é a transição digital, nós temos que ter não só, por um lado, uma facilidade, uma democratização naquilo que são as tecnologias, mas também o apoio técnico especializado para sabermos trabalhar com estas tecnologias e interpretar os resultados e depois tomar as decisões. É um projeto piloto, selecionámos os 4 produtores de acordo com a cota a que situavam as suas vinhas, para que depois se pudesse ter aqui um modelo de previsão e no fundo de previsão e de prevenção no combate a determinadas doenças, nomeadamente nesta fase trabalhámos o míldio, mas fomos de encontro àquilo que era uma necessidade do produtor. Pois a Câmara tem uma vertente que é a parte económica e que trabalha com as empresas do Conselho. Neste sentido, era importante nós também apoiarmos um setor que é um pilar da nossa economia, é um pilar fundamental da nossa economia. Não podemos esquecer o setor da agricultura e, neste sentido, investimos, é financiamento do orçamento da Câmara Municipal, sem nenhum financiamento, nenhum projeto financiado pela União Europeia, financiamento exclusivamente da Câmara Municipal.
porque temos que investir e temos que ir de encontro às necessidades dos nossos munícipes. Nós já temos uma proposta de continuidade do projeto, ampliando para no fundo, a prevenção para outro tipo de doenças e pragas que acontecem nas videiras. Vamos ver se, e vamos de certeza dar continuidade a esse processo. O Excenter movimenta-se no mundo da ciência aplicada. A nossa base de trabalho normalmente são dados geográficos, e trabalhamos muito com imagens de satélite, trabalhamos com todo o tipo de dados, bancos de dados relacionais, normais de ciência, que se usam na ciência de dados em geral. Trabalhamos com a inteligência artificial. Temos uma estação de recepção de dados aqui, recebemos dados de satélites em tempo real e processamos esses dados para criar produtos que depois podem ser utilizados para criar serviços, e temos já vários serviços em produção para dar suporte a atividades económicas, nomeadamente à agricultura. Temos 2 nesse âmbito, por exemplo. Em relação ao projeto das vinhas da Terceira, fomos contactados pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para, de alguma forma, darmos apoio ao setor vitivinícola. E, com a Câmara desenhámos um projeto, com o apoio do SF Colab, para a parte específica de agricultura, na qual nós somos especialistas, e criámos uma forma de usar tecnologia para apoiar os produtores de vinho. Desenvolvemos o projeto, depois desenvolvemos todos os sistemas, que é sobretudo um sistema de recolha de dados em tempo real no campo, mandar os dados para uma base de dados, depois criar uma aplicação que transforma os dados em informação, que pode ser consultada em tempo real pelos produtores para gerirem a sua produção. O acesso a dados e o acesso à tecnologia permite aos produtores ser muito mais eficazes e até competir, eventualmente, no mercado mais global, onde estas tecnologias, de facto, são usadas. O projeto Vinhas da Terceira implementou tecnologia avançada através dos demonstradores SOFIS ligados a uma rede IoT desenvolvida na ilha. Esta rede permite recolher dados meteorológicos em tempo real, oferecendo aos viticultores uma ferramenta de apoio à decisão, fundamental para a sustentabilidade e eficiência da produção. Nós estamos aqui em frente a um demonstrador tecnológico. É um conjunto de sensores de baixo custo, desenhados e personalizados para essas condições únicas de vinha dos Açores. Nesse caso, esse equipamento consiste em sensores de velocidade do vento, direção do vento, radiação, precipitação e também temperatura e umidade atmosférica. Eles foram desenhados para captar o microclima muito único da viticultura aqui dos biscoitos. A viticultura dos Açores e dos biscoitos se desenvolve dentro das curraletas, dos currais, onde eu estou atualmente. E nós queríamos justamente captar esse microclima muito único para que os dados coletados refletissem também o aspecto único do local. Nesse sentido, a estação está baixa, está acima do que uma estação meteorológica convencional estaria, mas ela nos fornece uma informação valiosa para que nós tenhamos os dados e que isso reflita as condições em que a vinha cresce, mas também em que as doenças crescem. Esse sistema e esses sensores foram escolhidos especialmente para determinação de modelos de previsão do míldio, que é uma doença fúngica, um dos maiores problemas aqui das vinhas dos Açores. Além da instalação de equipamentos, nós provemos o suporte técnico junto dos produtores, uma no sentido da literacia digital, ou seja, de transmitir como esses dados funcionam e como eles podem ser úteis para os produtores. Esse suporte técnico serve também para apresentar os modelos de previsão de doença que nós estamos trabalhando no projeto, como é que se usa esses modelos de previsão, se interpreta e como é que se tira proveito dos modelos. Temos sensores de radiação solar, que será utilizado para o cálculo da evapotranspiração e ainda para o modelo das condições de correlação do míldio.
Temos ainda o sensor de temperatura e umidade do ar e sensor de precipitação. Estes sensores são também muito importantes para o nosso modelo de infecção primária do milho. O que é que nós fazemos? Para determinar o momento em que se dá a infecção primária, nós sabemos que se a temperatura mínima diária for de 10 graus Celsius, se os pâmpanos da vinha já tiverem pelo menos 10 centímetros e se a temperatura média diária for igual ou superior a 10 graus Celsius, e se num período de 48 horas temos uma precipitação igual ou superior a 10 milímetros, sabemos que se dão as condições para a infecção primária do milho. E é isto que podemos ver aqui no output do nosso modelo, que ele cria uma bolinha no momento exato em que se dá a infecção primária. A partir daí, nós fornecemos informação ao agricultor sobre o período de incubação da doença. E assim o agricultor tem a informação necessária para saber quando colocar o tratamento. E assim pode-se fazer um tratamento mais eficiente, pode-se reduzir a quantidade de tratamentos e também se evita perdas totais de produção. No âmbito aqui do projeto foi desenvolvida uma plataforma pelo Air Center. Nesta plataforma não é apenas apresentados os dados em bruto, mas também são apresentados os modelos assim já mais trabalhados, digamos, com informação específica ao agricultor quando se dão as condições de aparecimento da doença. E também o tempo de incubação da doença. Tudo o que é necessário para o agricultor saber onde, quando e onde colocar o tratamento. Os 4 viticultores locais, com vinhas situadas a diferentes altitudes na região dos Biscoitos, que se juntaram ao projeto Vinhas da Terceira, revelaram uma abertura significativa para a inovação tecnológica. O acompanhamento foi uma constante, fosse de forma presencial, fosse à distância. Os produtores, foi preciso entrar em contato com eles, falámos com eles, incentivá-los a entrar neste projeto, porque era um projeto que permitiria informação muito mais detalhada sobre o aparecimento do milho, que é essa a grande objetivo, era a doença do milho, e permitir reduzir o número de tratamentos, era esse o grande objetivo. Portanto, escolhemos 4 produtores que tinham vinhas junto ao mar, portanto, que é a zona mais produtiva dos biscoitos, e um que fica numa localização acima do caminho do concelho, mas que também está perto. Portanto, estamos a falar em altitudes que vão virar de 130 a 140 metros a 35 metros. Portanto, foi essa a ideia e as pessoas aderiram. Depois avançámos para a colocação dos SOFIs, que são as estações meteorológicas, e que estão colocadas ao nível da selva. Esse trabalho foi muito interessante, porque as pessoas começaram a receber dados e começavam logo a querer tirar conclusões, o que não pode ser assim. Diretamente era preciso fazer este tempo de maturação e de estudo para depois verificar se os dados correspondem efetivamente ao aparecimento da doença. Portanto, foi estes 2 anos de trabalho junto com os produtores, quando a gente começa a mostrar que os resultados são efetivos e que nós conseguimos reduzir o número de tratamentos, que são de custo elevado, não é? As substâncias ativas hoje em dia cada vez são menores e mais caras, portanto esse é um percurso que nós temos feito ao longo do tempo, não é? Que há menos substâncias ativas no mercado e portanto temos que as saber utilizar de forma correta e algumas têm número limitado de aplicações, portanto quanto menos tratamentos melhor. Se temos poucas substâncias e estamos limitados no número de tratamentos, é importante controlar de forma mais assertiva o fungo. E é isso, e em termos económicos isto tem tanto poupança em termos de custos, como depois na qualidade da uva, que vai ser muito mais valorizada. Fui contatado, aceitei logo, porque achei que era uma mais-valia para quem trabalha na vinha e que pode trazer um aporte, um outro grau de conhecimento que não tinha e por isso aderi imediatamente. Vou confiante de que este projeto tem futuro, que servirá para dar uma rede de avisos e melhorar as ferramentas que os viticultores têm à sua disposição e poderem, com esta informação que têm, ajuizar melhor e mais rapidamente os tratamentos e o que têm que fazer na vinha. Utilizar racionalmente nos tratamentos da vinha, porque é muito importante para nós, num clima que temos, um clima diferente do continente. No continente já existe muita informação,
Aqui temos pouca informação, o clima é mais inconstante e com esta ferramenta podemos mais rapidamente reagir às alterações climáticas e às necessidades dos tratamentos que temos de fazer. Com o projeto Vinhas da Terceira, os viticultores da ilha dão um passo em direção ao futuro, abraçando a tecnologia para proteger e valorizar uma tradição centenária. A parceria entre produtores, o Smart Farm Collab, o Air Center e o município de Angra do Heroísmo está a criar um modelo de viticultura mais adaptado às exigências ambientais e às mudanças climáticas. Este é apenas o começo de uma nova era para os vinhos dos Açores, onde inovação e tradição se encontram para garantir um futuro mais sustentável.